Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa na Academia Superpower, onde o protagonista Ningfang está rindo enquanto joga em seu telefone enquanto caminha. Ele estava absorto em um jogo online quando alguém lançou um golpe de palma nele, batendo forte em seu rosto. Yui pergunta a ele o que ele estava fazendo e lembra que o exame de despertar está prestes a acontecer. Em vez de se preparar, ele estava jogando. Ele pergunta brincando se não é uma combinação de trabalho e descanso. Então ele diz a ela que já tem 18 anos, e no máximo, despertará para uma ou duas profissões comuns de uma ou duas estrelas. Ele então se inclina em direção a ela e diz que não é como ela, que despertou para uma profissão de 5 estrelas aos 16 anos, e pergunta por que ele deveria trabalhar tão duro se pode simplesmente depender dela no futuro, deixando-a irritada. Ela então o agarra pelo pescoço enquanto grita que o deixará depender dela enquanto ele estava sufocando. Os homens notam Yui e pensam que ela deve ter retornado de um treinamento especial. Além disso, sua província não produziu um gênio como Yui há muitos anos. A diferença entre Wang Yui e as pessoas é muito grande porque ela é bonita, rica e talentosa. Então eles notam ele tentando pegar o telefone de volta, fazendo os homens se perguntarem quem ele era. Um deles responde que era Ningfang, o famoso lixo da escola, porque ele estava prestes a completar 18 anos, mas ainda não havia despertado. Yui o arrasta pelos ouvidos enquanto os homens claramente irritados perguntam como alguém como a deusa Yui, uma bela e agradável beleza, poderia se associar a uma pessoa assim. Um dos homens respondeu que ouviu dizer que eles eram amigos de infância, mas se perguntava como alguém assim poderia se igualar a um amigo de infância como Yui quando ele era de um orfanato. Blue Star é um mundo onde os jogos e a realidade se fundem, contanto que tenham mais de 16 anos. Têm a chance de despertar suas habilidades e se tornarem aventureiros. Alguém então diz aos estudantes que o próximo milagre do despertar poderia ser deles. Ninfa estava esperando na fila, perguntando-se o que estava acontecendo com Yui e por que ela estava sendo tão séria de novo, quando era a terceira vez que ele fazia o exame e ele não era um novato. O instrutor diz a eles que os alunos chamados para frente devem ir para a área de teste para avaliação e que os alunos que despertarem com sucesso receberão um conjunto de equipamentos básicos para sua profissão. Eles também devem se preparar para testes práticos. Os alunos começam a conversar sobre o que querem conseguir quando o instrutor chama seu nome. Ele caminha para frente enquanto os alunos perguntam brincando se ele não é o veterano do terceiro ano e cochicham que ele sempre segue a deusa Yui pensando que ele é tão poderoso e ainda não despertou aos 18 anos. Ele então se aproxima da professora chamada Kai e com um sorriso ela diz a ele para não ficar nervoso. Ela ordena que ele coloque a mão no cristal e relaxe sua mente. O que ele faz? Uma vez instalado, ele espera sem esperar que nada aconteça, mas fica chocado quando o cristal se acende, deixando todos atordoados e surpresos junto com ele. Ele pensou que deve ser capaz de despertar porque o cristal reagiu a ele e ele sabia que a luz azul representava o sistema de magia. Os alunos começaram a rir dele, mas ele não se importou, sabendo que o despertar automaticamente o ensinaria habilidades iniciais. Ele decidiu ver quantas estrelas da profissão ele poderia despertar. Os cristais então liberaram cores diferentes e ele ficou chocado ao ver o sistema mostrar que ele havia despertado para uma profissão de uma estrela e aprendido uma habilidade, a técnica do pântano de lama. Kai achou uma pena ele conseguir apenas uma estrela e os alunos começaram a rir dele. Eles brincaram para ele descer logo porque ficar ali era embaraçoso e que lixo é lixo. Kai perguntou a ele que habilidade ele havia despertado e quando ele não respondeu, Kai o chamou novamente, chamando sua atenção e ele olhou para ela confuso. Ela achou que ele parecia ter sofrido um grande golpe por sua aparência e depois de todo aquele silêncio no final, ele ainda era apenas uma estrela. Ela então lhe deu seu equipamento e ordenou que ele o vestisse e fosse para a próxima etapa. Ele se afastou pensando se realmente não havia entendido errado e lembrou do sistema dizendo que seu despertar estava completo e ele havia ganho habilidades passivas, parentesco sombrio e presente misterioso. O sistema também explicou a ele que a habilidade passiva parentesco sombrio significa que ele não sofreria retaliação do poder sombrio e poderia usar feitiços proibidos sem nenhum custo. A habilidade passiva presente misterioso significava que ele poderia liberar feitiços proibidos uma vez por semana sem consumo, fazendo pensar se o poder sombrio era o poder mais maligno daquele mundo e se os feitiços proibidos eram o mais alto nível de magia. Mas então o sistema disse a ele que ele obteve a técnica do pântano de lama e ela estava começando a se transformar, fazendo-se perguntar o que transformação significava e o que era. O sistema acabou de dizer a ele que a transformação estava completa. Então a técnica do pântano de lama se transformou no maldito feitiço da casca da terra, deixando-o atordoado e confuso sobre o que estava acontecendo. Ele pensou que escurecer e feitiços proibidos não pareciam bons e sabia que ainda tinha o teste prático, então esperava que nada desse errado. Mais tarde,
O instrutor disse a eles que 50 pessoas entrariam em grupos, cada uma lutando contra monstros no reino para se familiarizarem com suas habilidades recém. O sistema então mostrou a ele que sua habilidade ativa era Full Artificial, um feitiço escuro proibido que invoca poder sombrio de outro mundo para formar um escudo protetor e também é capaz de esmagar todos os inimigos que se aproximam. Ele sabe que aquelas palavras são muito perigosas, fazendo-se perguntar se era algum feitiço maligno. Ele pensa que estará em apuros se alguém descobrir sobre sua habilidade. O instrutor então ordenou que eles entrassem na arena, o que todos seguiram. Enquanto ele gritava para o sistema em pânico por uma explicação, ele então entra no portal e sai em uma floresta ensolarada. Os alunos começam a usar suas novas habilidades para derrotar os goblins dentro, enquanto os outros estão ocupados lutando com os goblins. Ele está ocupado se escondendo no arbusto quando um goblin passa perto dele. Ele imediatamente se esconde. Ele estava ocupado pensando que todo o menu do exame era monitorado por drones, então ele não se atreveu a usar esses feitiços proibidos casualmente. Mas sabendo que ele não tinha outro meio de ataque, ele decidiu se esconder e esperar por uma oportunidade, sem notar o drone voando acima dele. Um homem que o viu se escondendo disse com raiva que todos os outros estavam evoluindo matando e perguntou o que ele estava fazendo. Kaivi chamou o homem de Capitão Gel e explicou que Ninfan despertou relativamente tarde e não estava com boa saúde, e que a única habilidade ativada que ele possui é um feitiço defensivo, não muito adequado para combate solo. O Capitão Gel diz a ela para chamar Ninfan, pois não há necessidade dele continuar o exame afinal. Com apenas uma profissão de uma estrela, ele não pode se tornar um aventureiro de verdade. Mas então o homem que monitorava faz um som confuso, fazendo o Capitão Gel olhar para o monitor e perguntar o que está acontecendo. O homem responde que não sabe, mas parece que o drone foi atacado e então a transmissão foi cortada. O homem então grita um alerta para todos e relata que foram detectadas flutuações de energia incomumente altas no reino, fazendo o Capitão Gel entrar em pânico e ordenar que seus homens investiguem com pressa e descubram o que está acontecendo. Por outro lado, dentro da arena, o drone foi destruído em pedaços enquanto o homem estava no chão tremendo de medo e perguntando como poderia ver monstros tão poderosos no local do exame, enquanto olhava para o enorme goblin com lâminas afiadas na mão. O goblin ordena a seus irmãos que se levantem e não sejam mais escravizados. Ele então ordena aos goblins que deixem aqueles invasores morrerem ali, o que os goblins concordam. O drone voou mais perto dos goblins, mas o líder o atacou com seu poder, fazendo-o explodir e cair em um arbusto próximo. Ninfan, atingido na cabeça, se perguntou por que o drone caiu, mas então ficou chocado ao ver uma multidão de goblins o cercando. O líder goblin riu dizendo que na verdade havia um pequeno inseto ali. Alguns goblins avançaram para atacá-lo enquanto ele se perguntava por que tantos monstros estavam se reunindo e deduziu que o que estava no meio parecia ser um líder de elite. Ele então percebeu que o drone havia sumido e pensou que esta era uma ótima oportunidade para testar se o feitiço proibido era real. Ele levantou a mão e um poder roxo emanou dele. O líder goblin ficou chocado ao ver um morto-vivo surgindo do subsolo. Por outro lado, na estação, um homem gritou que todas as telas haviam perdido conexão e, de repente, ocorreu um vazamento de energia sombria nos reinos, suspeitando-se que fosse de um monstro de nível rei ou acima. O Capitão JW ordenou a seus homens que chamassem reforços imediatamente e evacuassem todos os não combatentes próximos. Vi sabia que um monstro de nível rei ou acima era um desastre capaz de destruir uma cidade e se perguntava por que uma presença tão aterrorizante estaria no menu do exame. De volta à arena, o líder Goblin estava suando de horror e medo ao ver seu poder, mas Ninfan simplesmente soltou seus mortos-vivos para atacar os goblins. Ele ficou admirado ao ver os feitiços proibidos em ação, achando que eram meio nojentos e pegajosos, o que o assustou, enquanto seus mortos-vivos matavam os goblins um por um. O sistema informou que ele havia matado um Akral Goblin, ganhando 10 de experiência, e continuou ganhando mais pontos de experiência para cada Goblin morto. O líder Goblin ficou chocado com a escuridão poderosa e perguntou se ele não era humano e como isso era possível. Então, percebendo que seus movimentos estavam desacelerando, o líder gritou para não se aproximar, mas o morto-vivo simplesmente o envolveu e o matou. O sistema então informou que ele havia matado o Vanguarda Goblin e ganhou 6,000 de experiência. Um momento depois, o sistema exibiu as informações de seu personagem. Sua ocupação era um mago, seu nível era 10, sua saúde era 10, sua força era 8, sua agilidade era 8,
Seu espírito era 20 e sua experiência era 12. Ele ficou admirado por ter ganhado 10 níveis de uma vez, sabendo que nos testes práticos dos anos anteriores os participantes só podiam subir 1 ou 2 níveis no máximo. Ele pensou que os pontos de experiência dos monstros pequenos eram todos muito baixos, dependendo principalmente do monstro de elite anterior, e se perguntou como poderia ver monstros de elite aparecendo no local do exame. Mas então um item brilhou na frente dele, fazendo perceber que era o saque deixado pelo monstro de elite, e ele notou que ambos os itens eram considerado um tesouro de nível épico, o que significava que eles eram definitivamente muito valiosos e embora ele não pudesse usar a garra agora, equipamentos laranjas ainda podiam ser vendidos por muito dinheiro. Animado com a ideia de subir de nível facilmente matando monstros e finalmente ficar rico, ele ficou assustado quando o capitão ordenou que todos abandonassem imediatamente o teste e usou o pergaminho de teleporte para evacuar, fazendo-se perguntar o que estava acontecendo. De repente, ele sentiu um poder forte se espalhando ao seu redor e quando olhou para trás, ficou chocado ao ver buracos no chão, fazendo-o questionar por que estava tão desolado lá, se era o poder da maldição proibida e se todos eram armadilhas. Ele imediatamente abriu seu pergaminho, sabendo que seria terrível se alguém descobrisse, então ele precisava fugir. Os outros estudantes também usaram seus pergaminhos para deixar a arena. O capitão J gritou para todos não ficarem lá e saírem imediatamente para voltar para a cidade. Ju cerrou os dentes pensando que mesmo se todos presentes se unissem, eles não seriam capazes de resistir a um monstro de nível rei ou acima. E ele não sabia se os reforços chegariam a tempo. Mas ele ficou chocado ao perceber que a fonte do poder escuro desapareceu de repente, temendo que aquele demônio tivesse escapado para fora do reino. Quando saiu da arena, ele viu KW dizendo a alguém que já estava além do que eles poderiam lidar, então ela relataria imediatamente todos teriam que permanecer em silêncio para evitar um caos em grande escala. Ela também ordenou a ativação do array de teto da escola, deixando apenas uma saída para o pessoal não relacionado evacuar rapidamente. Ele chamou por KW para perguntar, mas ela perguntou preocupada se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem e ela ordenou que ele saísse com pressa, dizendo que a escola estava temporariamente suspensa, então ele não deveria voltar a menos que fosse necessário. Mais tarde, ele pergunta a Vangu o que está acontecendo, porque parece que sua professora, Kaivi, está enfrentando um inimigo formidável. Ela respondeu que ouviu falar de uma fonte de energia desconhecida detectada no local do exame e que toda a escola foi isolada. Ele se pergunta se poderia ser um monstro de elite não identificado e pensa em como foi difícil para ele aguentar até o despertar, apenas para o teste ser interrompido no meio do caminho. Vangu percebe sua decepção e pensa que o incidente o atingiu com força. Ela então diz a ele que os feitiços defensivos podem salvar sua vida, mas não são adequados para subir de nível sozinho, e a partir de amanhã ele se juntará a eles. Ele agradeceu por sua gentileza, mas disse que não era necessário, porque pode subir de nível sozinho. Ele pensa com orgulho que não é que ele não queira, mas ele só conhece os feitiços proibidos das trevas, então ele não pode usá-los casualmente na frente dos outros. Enquanto Vangu olha para ele confusa, ela então grita para ele que não é permitida a recusa e amanhã de manhã, às 8 horas, no portão oeste, ela estará esperando por ele. Ele tentou detê-la, mas ela apenas se afasta, deixando frustrado e gritando perguntando por que ela não vai ouvi-lo. Ele também grita que Wang Yu é tão autocrática, mas ele se acalma sabendo que foi ruim e se pergunta se deveria fingir estar doente. Ele então percebe que isso não funcionará porque, com a personalidade de Wang Yu, ele não pode evitá-la indefinidamente. Ele então pensa em um plano e se pergunta se funcionará. Mais tarde, ele chega à troca de Y e Chan, ciente de que alguns equipamentos vêm com habilidades anexas. Ele planeja comprar um item com um feitiço de Mer anexado e fingir usá-lo amanhã. Ele entra na loja esperando que o sistema não transforme a habilidade do equipamento em um feitiço proibido e pensa em vender o saque das lutas anteriores com monstros. Uma bela senhora pergunta como ela pode ajudá-lo e ele responde que gostaria de comprar um item com um feitiço de Mer anexado, seja uma arma, roupa ou acessório. Ela pergunta se ele é um aluno recém-desperto e diz que não há necessidade de comprar especificamente um feitiço de baixo nível como o feitiço de Mer, porque eles têm muitos itens com feitiços de alto nível anexado, mais adequados para subir de nível. Ela oferece para mostrar alguns, mas ele responde que não é necessário, porque ele só precisa temporariamente, então o nível do equipamento não precisa ser muito alto. A senhora então chama alguém para ajudá-lo e se afasta, observando que afinal ele era uma pessoa pobre e ela não iria se incomodar em atendê-lo, então ele deveria deixar o novato lidar com ele, deixando-o confuso. Então outra senhora pergunta como ela pode ajudá-lo e ele responde o mesmo. A senhora mostrou a ele os equipamentos. Ele experimentou as luvas, armadura e uma espada que não conseguiu levantar,
mas no final ele se contentou com um anel. A senhora perguntou se ele estava satisfeito com aquele anel e ele respondeu que estava bem. Então ele agradeceu a senhora por acompanhá-lo em tantas lojas e perguntou onde poderia vender o saque. A senhora o levou para a sala de consignação de avaliação. O homem lá dentro os convidou a entrar e a senhora informou ao homem Wang que ele queria vender o saque. Ele mostrou a armadura, perguntando se Wang poderia ajudá-los a avaliá-la e quanto poderia ser vendida. Wang viu que era uma arma laranja baseada em agilidade com requisitos de baixo nível, ostentando atributos excelentes. Faça uma ligação para contatar os clientes. Wang então ligou para a senhora Yang para dizer a ela que Ninfan era seu convidado, então ela deveria cuidar dele, o que ela concordou. Wang ligou para alguém chamado Zhang para perguntar se ele ainda estava procurando encontrar um bom equipamento para o filho e mencionou que tinha um lá enquanto Yang servia chá para ele. Após a ligação, Wang informa a ele que o equipamento foi vendido e o comprador está disposto a pagar 50 mil cristais. No entanto, após deduzir uma taxa de transação de 8%, ele receberá 46 mil cristais. Essa revelação choca Ninfan e Igo encara descrente também. Um momento depois, Wang menciona que se ele completar os procedimentos ali, eles transferirão o dinheiro para sua conta imediatamente. Ninfan responde que foi rápido e ele estava apenas pensando em comprar mais alguns equipamentos. Wang assegura que ele recomendará alguns em breve, garantindo sua satisfação. Fora da sala, outra senhora pergunta à bela dama anterior se ela não mencionou que gosta mais de caras bonitos e questiona por que ela deixou aquele jovem ir. A bela dama responde que só gosta de caras bonitos, ricos e poderosos, implicando que caras pobres nem sequer são dignos de carregar seus sapatos. Então, vendo-o sair com Wang e Yang, eles questionaram a bela dama sobre por que seu cliente agora está com o mestre Van. A outra senhora revela que ouviu dizer que o cara bonito vendeu um equipamento por 50 mil moedas de cristal e agora estava escolhendo outro equipamento, deixando-os chocados ao descobrir que era mais do que 3 meses de salário dele só de comissão. A bela dama está atônita e exclama que deveria ter sido ela recebê-lo, então a comissão deveria ser dela. Depois de suas compras, Yang diz a ele para se cuidar e menciona que na próxima vez que ele vier, ele deveria encontrá-la diretamente. Ela então se apresenta como YZ. No dia seguinte, Ninfan sai orgulhosamente com seu novo equipamento, aliviado por ter testado o equipamento na noite anterior e o feitiço que o acompanha não será afetado pelo sistema, então ele não precisa se preocupar com exposição. Ele então liga feliz para Wang Yu, mas então alguém diz a Wang Yu que eles não esperavam encontrá-la lá. Ela vê um grupo à sua frente, composto por um guerreiro escudo, um mago, um berserker de grande machado e um clérigo. Ela os apresenta a ele como membros de sua guilda, e 2 membros sorriem para ele, mas os outros 2 o encaram seriamente, fazendo pensar o que havia de errado com aqueles 2, porque pareciam que ele devia 80 milhões a eles. O guerreiro escudo diz a Wang Yu que ele se lembra que ela estava prestes a alcançar sua segunda transformação, levando-a a perguntar ao homem o que ele queria dizer com isso. Ninfan ficou espantado ao ouvir isso, sabendo que as transformações só podem ser completadas uma vez a cada 30 níveis, o que o fez pensar se Wang Yu estava quase no nível 60. Essa revelação deixou claro porque Wang Yu é considerada uma garota prodígio com uma classificação de 5 estrelas desde o início. O homem então responde que não era nada demais, ele só queria lhe dar um presente. Ele deu a ela uma poção de agilidade avançada consumível de qualidade laranja e aumentou permanentemente o atributo de agilidade em mais 3. O homem berserker exclamou que era uma poção avançada que aumentava permanentemente os atributos. O clérigo perguntou se ela estava certa em presumir que era cara. O homem respondeu que caro não era grande coisa porque custava apenas 20 a 30 mil moedas de cristal. No entanto, ambos concordaram que o problema-chave era que poções de alto nível eram difíceis de encontrar mesmo com dinheiro. Seu pai havia pedido ajuda a muitos amigos e finalmente conseguiu obter uma. Ela agradeceu ao homem por sua gentileza, mas disse a ele que poderia devolver o presente. No entanto, o homem discordou, enfatizando que a poção era muito preciosa. Ele então perguntou a ela se ela não estava determinada a entrar na melhor universidade. Ela se virou, respondendo que não havia necessidade disso e ainda tinham coisas a fazer, então eles deveriam ir primeiro. O homem visivelmente irritado apontou para Ninfan e perguntou a Wang Yu se ela realmente ia desperdiçar tempo com esse tipo de lixo. Ela o chamou de Xiao Chan, advertindo, mas ele provocou perguntando que estava errado e comentou que uma estrela era apenas lixo e nunca seriam algo na vida deles. Ninfan se perguntou por que Chen estava de repente mirando nele. Quem era esse cara? Se ele estava doente, se ele deveria apenas lançar um feitiço proibido nele para resolver o problema. A clériga tentou persuadir Chen a sair, mas ele insistiu para ela sair do caminho,
declarando que não era da conta dela. Ele afirmou veementemente que todo o corpo de Ninfa não poderia se equiparar ao valor de uma única poção de atributo e que deveriam sair para evitar mais constrangimento. No entanto, ele foi calmamente confrontado por Ninfa, que questionou se ele estava agindo como um cachorro louco mordendo indiscriminadamente e apontou que era apenas uma poção de mais 3, mas ele ousou se gabar tão arrogantemente. Isso fez-te retrucar com raiva, questionando o que ele tinha dito e se ele estava procurando a morte. O mago então desafiou Shen, perguntando se ele possuía algo mais formidável para justificar sua atitude e por que ele não mostraria a eles. Shen, concordando com sua equipe, disse a ele que enquanto ele pudesse produzir tal item, ele se ajoelharia e se curvaria para ele, mas se falhasse, ele faria o gesto ao contrário. Ao liberar o item, ele, surpreendida, ela descobriu que era um distintivo Pioneer, um item laranja que aumentava permanentemente os atributos. Ela perguntou sobre o item, nunca tendo encontrado antes. Shen, gaguejando, questionou como um item poderia fornecer permanentemente um impulso de 10 pontos em atributos e especulou que era uma mentira. No entanto, ele sugeriu confiantemente que testassem para ver por si mesmos. Wang Yu, inicialmente hesitante, aceitou o distintivo com a garantia de que ele o havia encontrado em sua casa e o entregou para ela. Seu time a instigou a utilizar o distintivo imediatamente, incapazes de conter sua antecipação. Ao usá-lo, ela confirmou com entusiasmo o aumento nos atributos, surpreendendo a dama clériga. Enquanto isso, Chan e o mago negaram a possibilidade, acusando Ningfang de roubo. Ele lembrou a Shen para falar claramente devido à sua suposta deficiência auditiva. Shen desafiadoramente se recusou, mas quando Mangu questionou sua hesitação, ele procurou o apoio de sua equipe, apenas para descobrir que eles estavam partindo. Sem alternativa, Chan ajoelhou-se relutantemente e realizou um chamado alto. Depois disso, ele se afastou acenando adeus para todos, dizendo que os veria mais tarde. Longe dali, Wang Yu pediu desculpas a ele, mas ele pediu para ela parar, indicando que seu relacionamento não permitia desculpas. Sorrindo, ele disse a ela que realmente não precisava acompanhá-lo, pois ele preferia que ela completasse a segunda transformação e entrasse na melhor universidade. Ele também mencionou saber que não poderia evoluir com ela por perto. Ela disse preocupada para ele não desistir de si mesmo, e ele respondeu que não estava desistindo. Então ela lhe deu algo que ele viu ser livros de habilidades. Ela explicou que ele poderia aprendê-los quando alcançasse o nível apropriado. Notando que todos eram de qualidade roxa, ele perguntou se eram caros. Ela respondeu que não custavam muito dinheiro e eram incomparáveis ao distintivo que ele havia dado a ela. Então ele disse que os aceitaria mais tarde. Em um cemitério perigoso nos limites do Reino Secreto, os mortos-vivos se lançaram sobre eles. Então uma flecha voou acertando um morto-vivo na cabeça. Ele gritou que era 666 e pensou silenciosamente que o ganho de experiência ali era tão baixo, mas ele não podia contar a Wang Yu que já havia alcançado o nível 10, fazendo-se perguntar o que ele poderia fazer quando se sentisse impotente também. Mas então o telefone de Wang Yu tocou e ela atendeu. A dama clériga informou que acabaram de receber notícias de que o grande chefe, o necromante caído, estava prestes a aparecer e que tal oportunidade era bastante rara. Ela então perguntou se ela queria prosseguir. Chan as interrompeu perguntando como mais eles iriam lutar contra o chefe se Wang Yu não fosse. Ele disse que o necromante caído pode largar itens raros de mago, que são muito importantes para ele. Wang Yu ficou em silêncio ao ouvir isso e olhou para ele, que estava dizendo para ela ir porque estava tudo bem. Eles estavam ambos naquele reino secreto de qualquer maneira, então ele poderia evoluir depois. Ela concordou e disse para ele ir para a zona segura e esperá-la, o que ele concordou excitado. Então ela pulou e voou embora enquanto ele gritava para ela cuidar e vir jogar frequentemente quando tivesse tempo, fazendo-a gritar de volta para ele calar a boca. Quando ela se foi, ele sorriu pensando que finalmente estava sozinho e disse orgulhosamente que o grande chefe estava lá hoje. Ele ficou feliz por ter se preparado cedo no dia anterior e aprendido mais 2 habilidades, já que todas podiam ser usadas gratuitamente. Quanto mais feitiços proibidos, melhor. O sistema então mostrou para ele a habilidade passiva Presente Arcano, que permitia que todos os seus feitiços proibidos fossem lançados uma vez por semana sem consumo. Ele esticou os braços decepcionado pensando que só tinha 3 espaços de habilidade em seu nível atual, e sabia que não poderia usar o livro de habilidades que Wang Yu lhe havia fornecido até alcançar o nível 15. Então ele olhou para suas 3 habilidades ativas e 2 passivas. Enquanto isso, em uma tumba perigosa, um dos homens na outra equipe disse aos membros que o grande chefe havia aparecido nas profundezas da torre alta do reino secreto e eles precisavam lutar até lá. Eles deveriam ter cuidado,
pois o calabouço era muito difícil e os monstros lá dentro eram muito perigosos. No entanto, todos ficaram chocados quando um poder flamejante passou por eles. A dama disse à sua equipe que já havia uma equipe de aventureiros à frente, fazendo o homem gaguejar se perguntando como eles estavam tão à frente. Mas os outros homens perceberam que era Wang Yuichan da Guilda do Leão e disseram à sua equipe que mesmo que fossem colocados em uma escala nacional, eles ainda eram novatos extremamente poderosos. O outro homem concordou e disse a eles que os outros não tinham chance enquanto olhavam excitados para a Guilda do Leão e facilmente matavam monstros na frente. A clériga perguntou ao homem berserker se ele sentia que Vangu havia se tornado ainda mais forte, ao que o homem berserker concordou e respondeu que, afinal, a agilidade de Wang Yu havia aumentado em 10 pontos. Enquanto isso, no reino secreto, dentro de uma tumba perigosa e profunda, um buraco negro proibido apareceu e ele saiu dele enquanto dizia animadamente que o feitiço proibido de magia espacial realmente rápido é chamado de Passo do Vazio. É um feitiço proibido escuro que rasga o espaço para o mundo escuro. A trave. Ele lhe respondeu arrogante e exigiu saber como ele se atreveu a aparecer sozinho, pensando que ele havia desaparecido, mas então ele reapareceu atrás dele usando sua magia espacial, respondendo que não queria compartilhar os despojos com mais ninguém. Ele então ativou sua habilidade de chuva de meteoros, um feitiço proibido e sombrio que convocava uma chuva feroz de fogo do céu, causando danos maciços na área. O chefe ficou chocado ao ver pedras do mar chovendo fogo sobre ele, atingindo todos os monstros na torre e causando uma enorme explosão. Imediatamente, ele usou sua magia espacial para se evacuar da chuva e viu o sistema mostrando que ele havia matado um demônio cadáver, um demônio da lua, um fantasma da erosão, um fantasma do banquete escuro, um guerreiro de armadura fantasma e um guerreiro de armadura verdadeira, ganhando 12.000 pontos de experiência no total, 200 para cada um deles. O sistema então mostrou que ele havia matado o necromante da lei caído, fazendo-o ganhar 50.000 pontos de experiência e alcançar o nível 30. Ele caminhou até os itens caídos, sabendo que os despojos eram abundantes e que poderia usar o pingente e as gemas. Infelizmente, os 2 livros de habilidades não eram exclusivos para magos, mas ainda valiam muito dinheiro. Ele decidiu absorver o emblema do necromante, pensando que mesmo que reduzisse sua resistência, poderia aceitá-lo. Após absorver o emblema do necromante, o sistema mostrou que durante a transformação ele poderia desbloquear a ocupação oculta de mago morto-vivo ou ativar as tarefas pré-requisito para a ocupação oculta de mago elemental. Ele sorriu sabendo que as ocupações ocultas são bastante raras e inatas, então não havia como intervir, fazendo-se perguntar se esses emblemas poderiam ser a chave para ativar as ocupações ocultas. Ele então decidiu por sua escolha e gritou que não deveriam mais falar, porque um verdadeiro homem deveria se tornar um mago elemental. Enquanto isso, sua chuva de meteoros se espalhou para a tumba perigosa onde Wang Yu e sua equipe estavam lutando contra o Berserker. Em pânico, ela perguntou o que estava errado e gritou que era uma flutuação mágica aterrorizante. Wang Yu ordenou que todos parassem de avançar e recuassem, mas Chen discordou, querendo matar o necromante, o que fez com que ela gritasse com ele, perguntando se ele queria colocar todos em perigo quando a situação já era tão perigosa. Shen cerrou os dentes, pensando que era tão azarado. Depois de recuar, ela imediatamente pegou o telefone para informar Ningfang, mas ela leu que Ningfang havia mandado mensagem dizendo que tinha assuntos urgentes e sairia primeiro. Mais tarde, ele chegou ao salão de transformação e entrou, notando que não havia muitas pessoas lá. Ele então viu a dama de lado e ela lhe perguntou se ele estava lá para receber a tarefa de transformação, ao que ele respondeu sim. A dama concordou e disse-lhe para deixá-la registrar suas informações primeiro. Ela então começou a questioná-lo sobre suas informações e ele as respondeu. A dama não conseguia acreditar que ele estava passando por uma transformação aos 18 anos e notou que sua aptidão era um pouco pobre. Ela então se levantou e disse-lhe para segui-la até a transformação de mago, o que ele concordou. Quando chegaram à transformação de mago, a dama disse-lhe para apenas seguir o processo seguinte e que ela sairia primeiro, pelo que ele agradeceu. Quando a dama saiu da sala, ela viu alguém e perguntou ao capitão JW se havia algo de errado. JW respondeu que eles tinham acabado de ir investigar no local e que a tumba perigosa havia sofrido danos graves. Além disso, a origem do poder ainda não estava clara, mas o nível de ameaça estimado poderia chegar a 1 rei ou mais alto. A dama perguntou a JW se havia sido registrado 2 níveis de ameaça de rei em apenas 2 dias e JW confirmou. Ele então disse a ela que foi enviado pelos superiores solicitando a ação solitária das sombras. Por outro lado, na sala de transformação,
O sistema mostrou a Ningfang que sua primeira transformação era se tornar um mago lambente com condições para entrar no reino da ilusão, no túmulo de Guo e obter o item de missão A Coroa da Alma de Sangue. O prazo é de 3 dias e a dificuldade é de nível. A outra opção é o Deus Mago do sistema, que é o prelúdio da primeira transformação, com condições para entrar no reino da ilusão, no templo divino de Wong, e obter o item de missão, o emblema sagrado. O prazo é de 3 dias e a dificuldade é de nível S. Ele escolhe o Deus Mago do sistema, pensando que é apenas uma missão preliminar. O sistema pede que ele verifique as informações relevantes novamente depois que sua missão for resolvida. Ele sai da sala pensando que é verdadeiramente digno de uma profissão oculta. Mesmo uma missão de nível S apareceu. Ele ficou feliz que lhe deram 3 dias, então não era tão estressante para ele. Outra dama sorriu e se despediu dele, e ele sorriu e acenou de volta, mas percebeu que não era a dama de antes. Enquanto isso, na tumba perigosa, um homem diz animado a JW que é a primeira vez que ele vê um membro da ação solitária das sombras e que seu traje é diferente. No entanto, Gel pede ao homem para ficar quieto e responde que afinal a existência daquela organização é um segredo oficial. Você explica que os membros da Sombra Solitária possuem todas profissões raras e ocultas que lhes permitem usar o poder das trevas em combate, especializando-se na execução de missões especiais. A senhora tocou a cabeça com dor e disse a todos que era um poder tão poderoso das trevas que, mesmo que tivesse se dissipado muito, ainda a afetava. Ela diz a você que não encontrou nenhuma pista e parece que o culpado desapareceu depois de causar o dano, tornando impossível determinar seu propósito. J diz a ela que recentemente recebeu relatos frequentemente de que alguns reinos secretos têm mostrado sinais incomuns, o que pode ser um prelúdio para algum tipo de crise, e pergunta se há alguma conexão entre eles. Ela respondeu que era difícil dizer e que consultaria os superiores e aumentaria o pessoal. Você não podia acreditar que até mesmo o famoso Quanglan da Sombra Solitária achou isso problemático. O homem pergunta a Quanglan se o culpado está confinado a um monstro e se poderia ser outros, mas ela pergunta de volta ao homem se ele quer dizer se o culpado é um mutante como ela, fazendo o homem se desculpar com ela e explicar que não quis dizer nada disso. Ela responde calmamente que o nível de ameaça ali ultrapassou o nível do rei para controlar um poder tão enorme das trevas. O custo não é algo que o corpo humano possa suportar. O homem pergunta se isso significa que há um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade que poderia causar uma catástrofe a qualquer momento, ao que ela concorda e responde que é provável que esteja se escondendo no escuro e deve ser encontrado o mais rápido possível. Enquanto isso, o monstro sobre o qual estavam falando estava em sua casa, encontrando conforto no ambiente escuro. Ele sentou-se em sua cama pensando que depois de alcançar o nível 30, mais 4 slots de habilidades foram adicionados. Ele decidiu começar aprendendo 2 livros que Van Gu havia lhe dado. Então, ele disse ao sistema que queria aprender uma habilidade passiva, a Defesa Terrestre Suja, e clicou nela. O sistema mostrou que a habilidade passiva Defesa Terrestre Suja entra em vigor automaticamente quando atacada, absorvendo 100% do dano até o limite que a casca de terra suja pode infligir. Além disso, uma vez que o ataque para a casca de terra suja se reparará gradualmente. Ele percebeu que maldições proibidas também poderiam se fundir com feitiços de nível inferior para gerar novos efeitos, e com isso, tinha outro meio de defesa, tornando o dano comum completamente ineficaz contra ele. Ele abriu outro livro e o sistema mostrou que a habilidade detectada, Técnica da Rocha Caindo, poderia se fundir com as maldições proibidas, a casca de terra suja e a chuva de meteoros, e tinha sido executada automaticamente. Em seguida, ele aprendeu a habilidade passiva, Maestria Elemental da Terra, e o sistema mostrou que ela poderia melhorar todos os efeitos de feitiços baseados na Terra em 20%. Depois de revisar seus livros e habilidades, ele notou que a contagem de slots de habilidades ainda era 4, então ele decidiu trocar e comprar alguns novos livros mais tarde na torre de troca. Ele entrou e a dama de antes o viu. Pensando que era a mesma coisa que da última vez, ela pulou na frente dele docemente dizendo que estava ali, mas ele simplesmente disse a ela que estava procurando por Yangzin. Ela respondeu ferozmente que Yangzin estava com outro cliente no momento, então hoje ela o acompanharia. No entanto, ele apenas passou por ela, dizendo que não era necessário e ele apenas daria uma olhada por si mesmo, deixando a dama frustrada e se perguntando se ele a estava rejeitando assim e se ela nem mesmo era comparável a alguém como Yongzhen. Ela então o seguiu dizendo a ele que tudo bem, porque era seu dever. De repente,
Yang Onzen correu até ele e chamou seu nome. Ele perguntou a ela se ela tinha terminado e ela respondeu que ainda não tinha terminado. Ela estava apenas comendo nos fundos, mas sua colega havia dito a ela que ele estava lá, então ela se apressou. Ele pediu desculpas a ela por interromper sua refeição e ofereceu-se para tratá-la depois como compensação, fazendo-a responder que era embaraçoso. Enquanto isso, a dama ao fundo estava furiosa pensando que ele estava provocando deliberadamente sua raiva. Um momento depois, ele apontou para os livros e disse ao Wang que queria consignar aqueles 2 livros de habilidades para venda e também queria comprar mais alguns livros de habilidades de mago. Wang respondeu que não havia problema e ordenou que Yang o acompanhasse, o que ela concordou. Wang lembrou que da última vez ele vendeu uma arma laranja, mas desta vez eram livros de habilidades roxas, o que deixou Wang interessado em seu histórico e decidiu enviar alguém para descobrir mais sobre ele. Depois, ele e Y estavam conversando no restaurante. Quando terminaram, ele chamou o garçom para a conta, mas Y disse a ele que não era necessário porque ela já havia pago. Chocado, ele perguntou se eles não haviam concordado que ele a trataria, ao que ela respondeu que tinha um motivo para tratá-lo e ele não deveria se preocupar com isso. Ele perguntou qual era o motivo, mas ela respondeu brincando que era um segredo e deveriam ir embora. Quando estavam do lado de fora, ele ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela disse que não precisava se incomodar porque estava indo para outro lugar. Ao lado da felicidade, a janela do carro se estilhaçou e algo perfurou a motorista. Ela ficou horrorizada ao ver isso do lado de fora do carro. Havia um portal acima, e muitos monstros estavam saindo dele, causando caos na rua. Ela imediatamente agarrou a maçaneta da porta do carro e pulou para fora, jogada ao chão. Ela se perguntou o que estava acontecendo e por que os monstros estavam aparecendo na zona segura. Então, um monstro apareceu na frente dela. Atordoada, ela viu um homem saindo do portal, que então sorriu para ela. Ela então atacou o monstro com seu poder, mas o monstro não sofreu nem mesmo um arranhão e simplesmente gritou de raiva. Yang Zhen era uma maga com um atributo de uma estrela e estava no nível 34, mas ela percebeu que seu ataque era inútil. O monstro então balançou sua garra para atacá-la, fazendo-a gritar de medo. Felizmente, o Capitão Gel apareceu a tempo e decapitou o monstro. Ele perguntou se ela estava bem e ela respondeu que sim. Ele então disse a ela que, se conseguisse se mover, deveria encontrar um lugar para se esconder primeiro. Ela fugiu enquanto Gel notava que tudo ao redor estava corrompido e o reino secreto havia começado a se fundir com a realidade. Ele nunca tinha visto uma situação tão séria antes. Ele então olhou para o monstro que acabará de matar e percebeu que esses monstros não eram algo que uma pessoa comum poderia lidar, fazendo-o lembrar das palavras de seus colegas de que excepcionalmente, um monstro poderoso, escondido na cidade, poderia causar uma catástrofe a qualquer momento. De repente, dedos afiados alcançaram por ele, mas felizmente ele pulou para longe a tempo de desviá-los. Ele perguntou à pessoa que o atacou se ele era um mutante e o homem respondeu que não era esse tipo de lixo, pois era o guardião do poder das trevas. Isso fez questionar o que o homem queria dizer com guardião, pois nunca havia ouvido falar disso antes. Mas ele decidiu deixar sua curiosidade de lado sabendo que não era hora de se aprofundar em tais coisas. Ele balançou sua espada contra o homem, mas o homem simplesmente socou sua espada, jogando-o para longe. Ele percebeu que sua situação não era boa porque o homem estava pelo menos no nível de uma terceira transferência ou mais alto. O homem então colocou o dedo no chão liberando seu poder e rindo disse que era seu território. Ele então liberou um poder sombrio ao redor deles, dizendo a ele que eram fracos. Ele, como ele, não era páreo para ele, saltou nele para atacar, pensando que ninguém era páreo para ele. O homem cravou suas garras afiadas nele e à força o jogou para longe. O homem riu, gritando que realmente tinha se tornado mais forte e que sentia um constante aumento de poder ao pisar naquela terra. De repente, o pingente de crânio do homem chamou de humano humilde e disse-lhe para não se entregar, fazendo o homem se desculpar. Alguém na rachadura do céu lembrou o homem que seu poder lhe foi concedido por ele e que sem ele não seria nada além de uma criatura rastejante na sujeira como sua espécie. Um olho então apareceu na rachadura e demônios saíram lentamente dele. O demônio ordenou ao homem que estava ajoelhado no chão e tremendo de medo para provar a ele que ainda tinha valor e que deveria usar as pessoas na cidade como sacrifícios para seu domínio sobre aquele mundo ao qual o homem concordou respeitosamente. Enquanto isso, alguém puxou a cortina de lado e era Ningfan quem saiu de um banheiro público. Ele ficou chocado ao ver corpos mortos do lado de fora e um monstro, fazendo-se perguntar o que estava acontecendo e o que havia acontecido, já que acabará de voltar para usar o banheiro. O monstro então olhou para ele e se lançou para atacar, mas o chão à sua frente se rachou e ele simplesmente atacou o monstro com sua parede de espetos terrestres. Ele ficou feliz por ter gastado muito dinheiro para comprar aquela arma hoje,
que veio com uma habilidade roxa e apenas complementou seu bônus de magia da morte. Ele então saiu do prédio e ficou chocado ao ver que a rua estava corrompida. Ele então viu alguém arrastando um corpo morto e o homem jogou o corpo de lado quando viu Ninfa irritado que ainda havia alguns insetos ignorados. O homem então pulou e lançou suas garras afiadas nele, pegando Ninfa de surpresa. O homem conseguiu agarrá-lo, mas ficou chocado ao ver Ninfa soltar um escudo, fazendo seu braço poderoso tremer. O homem gaguejou perguntando como Ninfa poderia bloquear seu ataque e o demônio disse ao homem que era de fato um poder das trevas. O demônio também disse ao homem que o poder de Ninfa excedia muito o seu, mas então se corrigiu, afirmando que sentia uma aura mais aterrorizante do que a morte vinda de Ninfa com os olhos fechados. Ninfa pensou que o homem parecia muito forte e se perguntou se o homem poderia estar planejando lançar uma maldição proibida sobre a cidade. Ele então abriu os olhos e despedaçou o braço de cristal afiado do homem, deixando o homem incrédulo e gritando por seu líder demônio. No entanto, o demônio simplesmente disse ao homem que o usuário que ele estava tentando alcançar estava fora de serviço, então ele deveria lidar com isso sozinho. Os demônios então voaram para o céu e se apressaram de volta para a fenda, com o demônio líder dizendo aos demônios para se apressarem de volta porque estavam fechando. Eventualmente, a fenda se fechou. O homem que foi deixado perguntou o que estava acontecendo e como seu poder desapareceu. Jinfa apenas sorriu para o homem. Os chamados mutantes são aqueles que durante o processo do despertar adquirem a profissão oculta das trevas. Eles podem empunhar o poder das trevas, o que os torna mais fortes do que as profissões comuns do mesmo nível. No entanto, uma vez que perdem a proteção do poder das trevas, tornam-se vulneráveis. O homem grita enquanto seu corpo é perfurado por um espinho de terra, matando instantaneamente. Ningfang sabe que o homem poderia ser bastante problemático, mas fica aliviado por poder se concentrar no ataque sem se preocupar com a defesa. Ele então decide rapidamente pegar os despojos no chão e apressar-se para casa antes que alguém o note. Um momento depois, na cidade destruída, Quan Lan e uma senhora aparecem. A senhora informa a Quan Lan que o monstro recuou e a invasão do reino cessou. Ela percebe que dois feitiços destrutivos, um deles sendo a intrusão do reino na realidade, aparecem e desaparecem repentinamente, deixando-a perplexa sobre as intenções de seu inimigo. Ela então pergunta sobre a situação em outro lugar, e a senhora responde que é basicamente segura, exceto pelas pesadas perdas sofridas pela equipe no sul da cidade, com a situação atual desconhecida. Lembrando que o sul da cidade é onde Gel está encarregado, ela sugere que devem ir lá para investigar. Enquanto isso, alguém está observando o homem que foi perfurado e morto. Duan se pergunta se todos os pertences do homem foram levados. De repente, Quan Lan aparece e ordena a Duan que não se mova. Ela então questiona sua identidade. Duan mostra sua insígnia indicando que é membro do Reino das Nuvens e a tranquiliza para não ficar nervosa. Ela reconhece a insígnia e reconhece que ele pertence à organização não oficial composta inteiramente por lutadores, o que ele confirma. Ela menciona que ouviu dizer que ele sempre age em segredo e pergunta por que ele estava lá. Duan explica que o homem morto era originalmente membro de seu grupo, mas traiu a organização e ajudou o reino a invadir a realidade, levando a um ataque de monstros em seu acampamento e resultando em muitas baixas, exceto por alguns sobreviventes. A senhora questiona se esse incidente é semelhante aos eventos recentes e se pergunta se a invasão do reino parou porque o homem morreu devido a encontros com a pergunta sobre se mataram o homem. Ela responde que não e não sabem quem o fez. Dua menciona que o homem gostava de se esconder no espaço do reino, destacando sua natureza astuta e suas próprias tentativas fracassadas de encontrá-lo. Refletindo sobre a situação, Quan Lan percebe que, apesar da força de Gel, todo o exército foi dizimado, sugerindo que matar diretamente o inimigo parou a invasão do reino. Essa revelação leva Quan Lan e Duan a especular se existe uma figura tão formidável na cidade de Kenu. Duan então se afasta, fazendo com que ela pergunte para onde ele está indo, ao que ele responde que está indo encontrar algo. Enquanto isso, na casa de Ningfang, ele gritava de felicidade ao descobrir que a queda do homem incluía na verdade 2 peças de equipamento de conjunto laranja para a profissão de lutador. Eles são a Glória Eterna, um acessório de conjunto superior de qualidade laranja com requisito de nível 120, e então calças da Glória Eterna, outro acessório de conjunto de qualidade laranja também requerendo nível 120. No entanto, ele se lembrou de que o homem não estava usando-os, levando-o a supor que provavelmente era porque o nível do homem não era alto o suficiente. Ele sabia que, se o homem os tivesse usado,
Teria que usar técnicas proibidas para derrotá-lo. Ele então olha para o pingente do homem, observando sua aparência estranha, falta de qualidade e informações desconhecidas. Mexendo no pingente, ele esperava que não houvesse um antigo deus escondido dentro dele. O pingente não se moveu, mas usando o pingente, o demônio observava. O demônio, contente por ele ter reagido rapidamente e fechado o reino, esperava não ter sido descoberto quando Ning Fang olhou para o pingente e expressou sua esperança de que nenhum antigo deus estivesse escondido dentro dele. O demônio deu um pulo de susto e ordenou com nervosismo a seus demônios que cortassem todos os contatos deles e não expusessem sua localização às pressas, o que os monstros seguiram rapidamente. O demônio suspirou aliviado pensando que foi por pouco e admitindo que o assustou até a morte. Ele também se perguntou como Ning Fang o havia sentido. No dia seguinte, no hospital da cidade, Gel estava deitado na cama do hospital coberto de ataduras e disse a Quan Lan que foi o jovem lutador quem o salvou. Ele relatou como assim que o inimigo viu o jovem lutador, eles imediatamente abriram uma fenda no reino e escaparam. Ela concordou, dizendo que podia sentir vagamente que a força de Duan era comparável à dela. O homem ponderou se o homem que evitou a captura até mesmo pelo mais forte tinha sido realmente derrubado por uma figura misteriosa. Ela especulou que parecia ser o caso por enquanto. Ela então soube que talvez o homem misterioso estivesse apenas passando ou talvez estivesse em reclusão. Em qualquer caso, essa figura misteriosa definitivamente não estava registrada em nenhum lugar e, além de alguns vestígios de magia comum, não houve descobertas especiais no campo de batalha. Você expressou alívio com a ideia de que a figura misteriosa vive entre eles, sentindo-se muito seguro com a perspectiva. O homem então compartilhou sua ideia exagerada, imaginando se restos de poder sombrio permaneciam no campo de batalha da noite anterior. Ela confirmou suas suspeitas, explicando que seus inimigos eram monstros de outro reino. O homem admitiu sua confusão, apenas conjecturando sobre a situação e especulando se a figura misteriosa também poderia ser uma mutante. Ele observou que os dois feitiços devastadores não causaram nenhuma baixa e ponderou se a figura misteriosa poderia ser uma mutante. Gel descarta. Caminhando em direção ao templo, ele não sabia que alguém o estava seguindo. Era Duan tentando investigá-lo. Alguns dias atrás, na troca, a senhora informou a Wang que Duan tinha vindo vê-lo. Wang cumprimentou Duan e disse-lhe que tinha ouvido dizer que Duan queria comprar um conjunto de 4 trajes de combate transferidos. A senhora pensou consigo mesma que com um homem tão de alto nível e bonito como Duan, que era generoso com seu dinheiro, eles não teriam que se preocupar no futuro se conseguissem trazer Duan a bordo. Wang então mencionou a Duan que, por coincidência, tinha um cliente antigo que acabara de ligar e estava pronto para vender um conjunto de 4 trajes de combate transferido. Mas esse cliente antigo só tinha 2 peças no momento, uma parte de cima e uma calça. Duan perguntou sobre o paradeiro desse cliente antigo, ao que Wang respondeu que o cliente tinha alguns compromissos hoje e não poderia comparecer. No entanto, Duan observou que os detalhes sobre os 4 transferidos, 2 peças, uma parte de cima e calças, coincidiam com informações-chave sobre a relíquia de seu mestre, embora não tenha sido confirmado em primeira mão. O traje mencionado provavelmente era do seu mestre. Duan perguntou a Wang se ele poderia dizer-lhe onde estava seu velho cliente e disse que poderia pagar pela informação, o que surpreendeu Wang. Wang se perguntou sobre a coincidência, lembrando que, assim como Ning Fan disse que ia vender o traje, Duan apareceu perguntando sobre ele como se fosse planejado. Wang então lembrou que seu velho cliente tinha mencionado ir para uma cidade vizinha para alguns negócios e sugeriu que ele deveria ligar para confirmar mais tarde. Wang perguntou se Duan já tinha partido e a senhora confirmou que o tinha visto sair. Ela então perguntou se havia algo de errado. E Wang compartilhou que tinha mandado alguém investigar o histórico de Ning Fang anteriormente e descobriu que os pais de Ning Fang, ambos profissionais comuns de 2 estrelas, tinham desaparecido em um acidente quando Ning Fang era jovem, deixando Ning Fang sozinho. Ning Fang frequentou a 7ª escola média na cidade e despertou aos 18 anos, mas era apenas um profissional de 1 estrela. Ao ouvir isso, a senhora ficou surpresa e disse a Wang que achava que Ning Fang era impressionante, mas acabou descobrindo que Ning Fang era tão comum que ela sempre achou que havia algo estranho em Ning Fang parecendo tão pobre, mas agora estava exposto. Ela então questionou de onde Ning Fang tinha adquirido os itens que ele vendia em seu posto de trocas, dado que um profissional de 1 estrela não poderia obter itens tão valiosos. Wang respondeu que esse era o problema e, embora Ning Fang fosse amigo da filha do grupo familiar Wang, o grupo familiar Wang não o ajudou muito. A senhora observou que Duan parecia muito infeliz antes e perguntou a Wang se o traje de Ning Fang poderia ter sido roubado. Wang respondeu que talvez não tenha sido roubado, mas provavelmente não foi obtido por meios legítimos, e desta vez,
Ningfang parece ter provocado alguém que não deveria. A senhora respondeu animadamente que um especialista em transferência de 4 é uma figura de destaque mesmo na província de Bashan e concluiu que os itens de Ningfang devem ter sido roubados, o que despertou seu interesse em Ningfang. De volta ao templo do Radiance, Duan estava escondido atrás de uma pedra seguindo silenciosamente Ningfang. Ele não podia acreditar que uma pessoa tão jovem pudesse repelir a invasão do reino, especialmente considerando que até mesmo uma pessoa forte como seu mestre foi derrotada pelo chefe do reino. Duan então pulou atrás de outra pedra para continuar sua vigilância, ponderando que, de acordo com as informações que ele tinha, a relíquia de seu mestre poderia estar em posse de Ningfang. Se Ningfang não era o formidável, então deve ser alguém apoiando Ningfang por trás. No entanto, Duan entendia a importância da cautela, por isso escolheu permanecer escondido. Ao chegar ao Templo do Radiance, sua entrada foi observada por aventureiros lutando contra monstros. Duan notou Ningfang trocando de roupa e acreditava que ao avaliar o equipamento de Ningfang, ele poderia ter uma ideia aproximada da força de Ningfang. Depois de completar sua troca de roupa, Ningfang parecia extraordinariamente comum, assemelhando-se a um estudante que ainda não tinha se formado. Isso deixou Duan pensando se era algum tipo de disfarce. Ele se convenceu de que devia ser um disfarce porque, dada a idade de Ningfang, um disfarce de novato não chamaria atenção e permitiria que ele se misturasse facilmente à multidão. Duan pensou que se Ningfang estivesse intencionalmente escondendo seu paradeiro, ele poderia perder seu rastro. Para evitar levantar suspeitas, ele decidiu não seguir muito de perto e então marcar Ningfang com sua habilidade para ficar seguro, ativando sua percepção espiritual, que marca o alvo em sua consciência sem alertar Ningfang. Seguindo Ningfang até o templo, Duan observou os monstros no reino não eram de um nível muito alto, levando-o a se perguntar sobre o propósito de Ningfang ali. De repente, Ningfang pareceu sentir algo se aproximando e rapidamente se protegeu de um monstro atacante. Duan ficou chocado ao perceber que Ningfang tinha implantado uma defesa absoluta que não podia ser rompida, não importava o ataque. Duan então notou que os monstros estavam evitando Ningfang, confirmando sua suspeita de que Ningfang não era uma pessoa comum. Quando Ningfang parou, Duan se perguntou se a figura imponente diante deles era o chefe final e se Ningfang iria se envolver em uma batalha. Chefe, foi estranho, especialmente porque a estátua não se moveu de jeito nenhum. Ningfang examinou a área, observando que o guia da missão não mencionava a enorme estátua que tremia de medo, tentando muito permanecer imóvel. Ele entrou na sala e declarou em voz alta que deveria estar lá. Então ele observou uma estátua colossal, um anjo flutuando no céu. O chefe sem rosto revelou seus olhos brilhantes e voou para longe, deixando Ningfang atônito. Ele olhou para cima, questionando por que fugiu, enquanto Duan, escondido atrás dele, se perguntava chocado se poderia ser um chefe oculto raro e como Ningfang tinha vindo a saber sobre isso. O sistema informou a Ningfang que sua missão era a primeira missão da série Magia Altar. Os pré-requisitos eram entrar no Templo da Glória, obter o item da missão, o emblema sagrado, e derrotar o chefe oculto do templo, o Anjo de 6 Asas. Ningfang sorriu enquanto se aproximava do anjo, satisfeito que era verdadeiramente uma missão de categoria S e ponderou quem poderia lidar com isso se fosse uma missão de primeira classe. O anjo, proclamando seu medo, gritou que era assustador demais e questionou para onde mais poderia fugir dentro de seu próprio reino, enquanto tentava voar apressadamente. Uma formidável tempestade se formou sobre o templo. Apesar do medo, o anjo não hesitou em subir, tentando escapar da presença de Ningfang ergueu sua palma aberta para cima, ativando sua habilidade de descida da tempestade do trovão, que poderia invocar uma tempestade maciça chamando o poder dos céus. Um enorme olho se materializou no céu, lançando um raio poderoso que atingiu o anjo em fuga, causando-o a se desintegrar lentamente em cinzas. O trovão também transformou o templo em cinzas, e Duan estava no chão temendo o que tinha testemunhado. Duan não conseguia acreditar, pois nunca tinha visto esse tipo de magia destruidora de mundo antes. Duan sabia que a força de Ningfang estava definitivamente acima de seus mestres, fazendo-se perguntar se Ningfang poderia ser o poderoso de 8 voltas rumores. Por outro lado, Ningfang suspirou pensando que antes de completar a primeira volta, seu nível não poderia aumentar mais. Ele percebeu que havia acumulado muitos pontos de experiência que eram apenas um desperdício para ele. No entanto, ele decidiu esquecer isso porque, com o emblema em sua mão, ele voltaria e completaria a missão. O emblema era um emblema sagrado, consumível de qualidade laranja, e poderia aumentar permanentemente os atributos espirituais em 8 e o efeito de recuperação em 100%. Então, ele pegou seu pergaminho de teleporte para voltar,
mas Duan correu até ele e o chamou de grande, pedindo-lhe para esperar um momento. Ele ficou atordoado ao ouvir Duan e se perguntou quando Duan tinha chegado e se tinha visto alguma coisa. Duan notou que a expressão de Minfan parecia muito infeliz, então disse a ele para não ficar bravo e que poderia explicar. Então, eles ouviram um barulho alto e Minfan notou que era o alarme, então disse a Duan que deveriam sair dali primeiro e poderiam conversar lá fora, ao que Duan respondeu que entendeu. Quando estavam fora do Templo da Radiância e se estabeleceram em um lugar tranquilo, Minfan perguntou a Duan se ele queria dizer que tinham seguido todo esse caminho. Duan pediu desculpas a ele e explicou que não queria dizer mais nada, apenas queria confirmar. Afinal, Minfan parecia muito jovem. Se Duan não tivesse visto com seus próprios olhos, não teria acreditado. Duan então lhe disse que, embora seu mestre fosse tão forte quanto era, havia pago com sua vida na época, seu mestre só poderia selar temporariamente o reino invasor e deixar o traidor escapar. Ao longo dos anos, esse traidor vinha usando humanos como oferendas sacrificiais tentando quebrar o selo, e Duan estava perseguindo esse homem há muito tempo, mas sem sucesso. Minfan sabia que Duan era um poderoso de quarta volta e pensou que se Duan não tivesse se revelado, ele não teria notado nada. Mas ele sabia que, no final, era porque seu nível era muito baixo e, a esse ritmo, a exposição era apenas uma questão de tempo. Duan ficou horrorizado quando percebeu que Minfan de repente ficou em silêncio e se perguntou se Minfan estava planejando silenciá-lo para encobrir seus rastros. Duan então disse a ele que realmente o apreciava vingando seu mestre. Então se ele precisasse de algo no futuro, ele deveria avisá-lo. Minfan sabia que o nível de Duan não era baixo e Duan era um lobo solitário, então se pudesse estabelecer uma boa relação com Duan, ele imaginava que seria útil. Então, ele disse a Duan que não queria que mais ninguém além dele soubesse sobre o assunto de hoje, e Duan respondeu confiantemente que ele poderia ficar tranquilo, que manteria esse segredo. Duan sabe que a magia de Minfan carrega um forte poder sombrio, mas não prejudica os inocentes. Além disso, Minfan repeliu a invasão do reino e salvou toda a cidade. Então, não importa a razão, Duan sabe que Minfan merece seu respeito. Então, eles saíram, com Duan olhando para Minfan e decidindo se estabelecer na cidade de Qinu, já que não tinha para onde ir. De repente, seu telefone tocou e, quando atendeu, era sua professora Kai. Kai perguntou onde ele estava e se precisava de alguma coisa, pois estava fora da cidade se preparando para, de repente, atingir o nível da primeira curva e, se não fosse pela investigação oportuna, poderia ter sido ignorado. Ela diz a Quan Lan que Ningfan tem um bom caráter e estuda diligentemente, então ela acredita que Ningfan não é uma pessoa má. Quan Lan diz a ela que não disse que Ningfan era uma pessoa má, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas mais tarde na sala de reuniões. Um homem diz a todos que a situação preliminar é como é e eles continuarão a acompanhar, mas também esperam atrair a atenção dos superiores. Um velho pergunta se há mais alguma coisa, o que Quan Lan acena com a cabeça e pergunta a todos se é possível que os 2 feitiços destrutivos na cidade de Qinil tenham sido causados por mutantes. Os 3 homens ficam em silêncio por um momento e o velho pergunta a ela como ela poderia fazer uma pergunta dessa se ela mesma é uma mutante. O velho explicou a ela que os mutantes usam poder sombrio e o cérebro precisa suportar custos correspondentes. Quanto mais poderoso o mutante, maiores os custos que eles suportam, fazendo com que consumam sua vida, percam a sanidade e até se transformem em novos monstros. O velho também diz a ela que até os custos mais ordinários, se não forem cuidadosos, podem levar um mutante a um fim irreversível e um mutante é equivalente a uma ameaça de nível rei que simplesmente não pode existir. O homem a chamou de sua velha colega de classe e disse a ela que ela estava ficando cada vez mais confusa. Também disse a ela que admirava sua imaginação em relação ao mutante de nível rei e que se ela gostasse tanto de inventar histórias, poderia muito bem se tornar roteirista. No entanto, ela respondeu que estava apenas considerando todas as possibilidades, então se ele ouve ou não, depende dele. O homem claramente irritado disse a ela que ela ainda estava tentando argumentar e que eles eram apenas incompetentes e não conseguiam descobrir nada. Rindo, o homem então disse a ela que se realmente houvesse um mutante de nível rei, ele cortaria sua cabeça e deixaria ela usar como bola para chutar. O velho limpou a garganta para detê-los e disse a ela que já haviam enviado uma equipe de investigação para a cidade de Qinil. Ele esperava que ela pudesse cooperar ativamente. Em circunstâncias necessárias, a equipe de investigação assumiria todo o seu trabalho. O velho também disse a ela que seu pedido para que a sombra solitária aumentasse o número de pessoal não foi aprovado. Ela perguntou irritada ao velho se era falta de confiança nela, mas o velho respondeu que não era falta de confiança e pediu-lhe que suportasse um pouco mais. Depois da reunião,
Ela esticou a mão para relaxar um pouco, mas então uma senhora irrompeu na sala de reuniões às pressas e relatou a ela que o templo do Reino da Radiância na cidade de Longbo havia sido atacado por magia destrutiva, mas não houve vítimas por enquanto. Que, em pânico, diz a eles que, quando Ningfan estava registrando sua localização de treinamento durante a investigação, foi Quan Lan quem o interrompeu, dizendo a ela que estava certo ele ter se registrado no Templo do Radiante. Quan Lan então sorriu e disse que a situação estava ficando interessante. Enquanto isso, a cidade de Longbo estava envolta por uma barreira, deixando todos lá dentro se perguntando o que exatamente tinha acontecido no Templo do Sol Radiante. Um homem assegurou a todos que não se preocupassem porque as barreiras tinham sido elevadas ao nível mais alto, o que isolaria as forças sombrias do exterior e não afetaria a área central, fazendo todos acreditarem que estariam seguros. Ele estava frustrado porque a confusão que causaram antes tinha acionado o alerta máximo diretamente, e eles teriam que esperar o alerta ser retirado antes de voltar para casa de carro. Mas então uma rachadura apareceu no céu dentro da barreira, e um monstro espiou de lá, emergindo lentamente. O enorme monstro percebeu uma barreira mágica na frente deles e questionou por que estava sendo aberta, mas decidiu ignorar, pensando que os humanos eram tão frágeis por sempre se esconderem atrás de suas conchas de tartaruga. Uma multidão de monstros então saiu da rachadura, com o líder provocando dizendo que era uma pena para os humanos porque aquelas coisas não poderiam mais detê-los. O líder monstro então apontou para a barreira e ordenou que seus lacaios monstros atacassem. A barreira permitiu que os lacaios voassem através dela, deixando todos confusos. O homem que estava tranquilizando as pessoas olhou para cima, perguntando o que eram aquelas criaturas, e todos ficaram chocados ao perceberem que eram monstros. Um guarda entrou em pânico, perguntando por que monstros estavam rompendo a barreira, mas o homem percebeu que a barreira não estava danificada, fazendo-os questionar como os monstros entraram. As pessoas recuaram com medo, mas Duan calmamente criou um escudo para se proteger e aos outros. Duan chamou-o de chefe para sugerir que isso poderia ser outra invasão de alto nível de um reino. Ele perguntou a Duan se estava certo de que era semelhante ao que aconteceu na cidade de Qinggu na noite anterior, mas Duan perguntou de volta se deveriam intervir. Ele perguntou a Duan se ele tinha uma solução e quando Duan estava prestes a responder, ele parou, sabendo que ele poderia lidar facilmente com isso, e se perguntou por que estava pedindo a ele uma solução. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.